Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos que estão assistindo com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor possa entrar em seu lar, possa fazer morada no seu coração. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, me alegro por ter essa oportunidade de estar na presença do Senhor, porque muitos queriam ter essa oportunidade, mas não encontraram forças, não encontraram, aleluia, forças para caminhar na presença do Senhor. Muitos estão no leito de enfermidade, muitos estão fracos, desviados, mas eu e você temos a oportunidade de adorar ao Senhor. Então adoremos ao Senhor Jesus. Aleluia, a palavra que o Senhor me deu é muito conhecida, porém ela é um pouco extensa, e nós iremos ler para não tomar tanto tempo. A primeira parte nós vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo 18. A primeira parte, para você poder entender melhor essa passagem. Aleluias. A minha Bíblia fala assim: o reino sobrevivente de Judá. A partir do versículo 1, no capítulo 18, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos e quebrou as colunas, e deitou abaixo postes ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Agora nós vamos ler no livro de Isaías, que continua falando sobre o rei Ezequias. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. No capítulo 37, aleluia. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano, de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, com veste de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das tuas palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tirarca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias. Isso, o rei da Síria, tá, irmãos? Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confiais, dizendo:
Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei da Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. Filha de Jerusalém, menina e cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos. Contra o Santo de Israel, por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos. Perdão, irmãos. Os seus altos cedros e os cipestres escolhidos, chegarei ao mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebia as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruína as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que oportunamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Aleluia. Falei que era um pouco extensa, é até aqui, amém, irmãos? Aleluia, para que nós possamos entender. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nos encontramos em Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por essa leitura, queremos Te agradecer por essa palavra. Senhor Deus amado, venha falar conosco, Pai, conforme a Tua vontade, pois eu, Pai, não conheço o coração dos meus irmãos, eu não sei de suas necessidades, dos seus medos, das suas inseguranças, mas Tu conheces o oculto e o profundo. Meu Deus, trabalha da Tua maneira nessa noite, fala a cada coração conforme a Tua vontade, que não seja eu, Senhor, que eu diminua, mas que o Teu Espírito Santo possa falar, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja exaltado nesta noite. Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço até aqui, para a Tua honra e para a Tua glória, amém? A igreja pode se assentar. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Antônio, Deus abençoe. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Por que eu li um pouco antes? O Senhor fez voltar um pouquinho antes para você poder entender esta palavra. O rei Ezequias, ele foi chamado um jovem para reinar sobre Judá. E uma parte gloriosa, uma das partes mais gostosas de ler é esta. Em 2 Crônicas, em 2 Reis que nós lemos, que fala: nenhum rei, ele se chegou de tal forma diante a Deus, ele se aproximou de Deus, ele se achegou de tal forma a Deus, que ninguém, nenhum rei, antes ou depois dele, foi semelhante a ele, na forma dele se achegar a Deus, buscar a Deus, ter o temor de Deus. Nenhum rei, nem Davi se achegou tanto. Davi tinha um coração de Deus, segundo o coração de Deus, mas não se achegou, ou seja, reconheceu tanto que precisava de Deus. Eu não sei como que você está nessa noite, ou como é a tua vida, não me interessa. Eu não sei se você busca Deus constantemente, com todo o fervor, com todo o amor. Porém, o rei Ezequias fazia dessa maneira, ele se aproximava tanto de Deus, que ele fez o quê? Tirou uma serpente, que Moisés tinha feito lá no passado, e o povo ainda adorava, pastor. O povo ainda estava se dobrando diante daquela serpente, mesmo vendo tantos benefícios que o Senhor já tinha feito, eles ainda adoravam aquela serpente. E muitas vezes o crente é dessa maneira mesmo vendo tantos milagres, tantas coisas que o Senhor tem feito na sua vida, ele ainda recorre a outras coisas, a outros deuses. Confio mais na minha carteira do que no Deus da Bíblia. Confio mais no meu carro do que nas promessas do Senhor. Confio mais no abrigo da minha casa do que na segurança de Deus. Porém, o rei Ezequias, ele se aproximou de Deus de tal maneira que é para seguir como exemplo. Porém, quando veio o problema, o crente treme. Porque o crente o ser humano é homem, é carne, é falho. Ele foi um dos que não quis servir o rei da Síria, ele cortou laços com o rei da Síria, ele rejeitou servir o rei da Síria. E é como se um país pequeno rejeitasse, vamos dizer assim, só um exemplo, pelo tamanho, tá? Cuba e os Estados Unidos, Cuba não querer servir os Estados Unidos, só pelo tamanho, tá? Proporção, tá? Não queira levar para outro lados ideológico, não, é só pelo tamanho mesmo, porque o Brasil é maior que a Cuba, por isso que eu falei Cuba. Não querer servir os Estados Unidos.
A Holanda não querer servir a Inglaterra, né? A Coreia do Sul não querer se dobrar diante da grande China. Mais ou menos isso. Ele pequenino, ele com o seu país, com o seu povo de Judá, direcionado por Deus, não vou servir este Senhor. Porém, ele comprou uma grande briga. E quando você quer fazer a coisa certa, querido, você realmente vai comprar grande briga. Grandes lutas você vai enfrentar. E aí este rei da Síria, que era considerado o rei dos reis ali, é como se fosse na época de Nabucodonosor, ele que mandava em tudo. É como se fosse na época do Império Romano, eles mandando em tudo. E agora? Eu comprei uma grande briga. Mas em quem você tem confiado? Quando você quer fazer a coisa certa, você vai realmente enfrentar grandes lutas, não é não, Paulo? Quando você quer fazer as coisas certas, você vai enfrentar problemas de todos os lados. E aí o rei da Síria cerca Judá. E começa a desafiar, não o rei Ezequias. Começa a desafiar, não o servo, mas sim ao Senhor. Quem é o teu Deus para te livrar? Em quem você está confiando? Ei, rei Ezequias, você não tem ouvido o que eu tenho feito, o que os meus pais fizeram com todos os outros reis da terra? A exaltação já começou a se engrandecer, achar que era superior, que era maioral. Da mesma forma que Nabucodonosor, achando o super rei, achando que mandava em tudo, que podia fazer e acontecer, foi comer capim. A Bíblia diz assim, que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Não importa o que você está passando, querido, se você está fazendo perante o Senhor, confia, porque Ele vai te dar a vitória no tempo certo. No tempo certo, Ele vai te exaltar. Mas é necessário que você se humilhe perante a Deus. E o rei Ezequias começa a ouvir aquilo que o rei da Síria falou, o que Senaqueribe veio trazer para ele. E aí começa a falar e ele começa a se desesperar. O que eu vou fazer? Eu vou correr para o vizinho, para o rei do Egito? Não, eu vou correr para o rei Não, eu vou correr para os braços do Pai. Querido, só quem pode te livrar é o Senhor. Querida, só o Senhor tem vitória para você, só o Senhor tem um milagre para a tua vida. Não adianta você ir querer correr para a mãe de santo, querer descobrir o futuro. Não adianta você querer jogar tarô, não adianta você confiar no Deus de barro, no Deus de pedra. Você tem que confiar no Senhor. É Ele quem pode mudar a tua vida, é Ele quem pode te dar a vitória, é Ele quem pode te curar, é Ele quem pode te libertar. A porta só Ele quem pode abrir, porque a porta que Ele abre, homem não pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. É neste Deus que você tem que confiar. É neste Deus, evangelista, que você tem que confiar. Não é porque a porta fechou que você vai se desesperar, não. No momento certo Ele vai cuidar, Ele vai abrir, Ele não vai deixar faltar. É Ele quem cuida de mim, cuida da minha família, cuida da tua vida, cuida da tua família. Você não está aqui em vão, não. Você não foi chamado em vão. Você não foi chamado para ser envergonhado, não. Você não foi chamado para ser pisado, não. Você foi chamado por cabeça, não por cauda. Mas é preciso você confiar, é preciso você se achegar a este Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Olha o segredo. Achegue-se a Deus. Ezequias
se achegou a Deus de tal maneira que nenhum antes dele foi igual, nem depois. Aleluias. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, que se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus. Não deixa se enganado por seu Deus, não. Esse Deus que você confia, esse Deus que você acredita, não confia nele, não. Ô pastor, você está confiando num Deus aí há mais de 40 anos aí, pastor? Não confia nesse Deus não, pastor. Você não sabe quantos problemas já enfrentaram por aí? Você não sabe a desolação que tem acontecido no mundo inteiro? Você vai continuar confiando nesse Deus, pastor? Pastora, quanto tempo está servindo a este Deus? E o senhor está vendo quantas coisas têm acontecido? Vai continuar confiando neste Deus, pastora? E aí, igreja, você vai continuar confiando neste Deus? Vamos continuar confiando neste Deus. Aleluias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como destruíram totalmente, e crês que tu te livrarias? Você acha que você vai se livrar confiando neste Deus, que fez os céus, a terra, o mar, que é o dono da vida, que venceu a morte, que desceu lá no inferno e venceu a morte? Você vai ficar confiando neste Deus, que ressuscitou o morto, que curou enfermos, que libertou o cativo? Você vai ficar confiando neste Deus? Você vai confiar num Deus que abre porta onde não há? Você vai confiar num Deus que cura o que a medicina não pode curar? Você vai confiar neste Deus? Só faltava Senaqueribe ficar lembrando a Ezequias que ele tinha um Deus poderoso. Só faltava falar isso. Você vai ficar confiando neste Deus? Ah, mas os nossos reis destruíram todas as terras, assolaram todas as terras. Mas foi destruídos porque o Senhor permitiu. Ficaram assolados porque o Senhor permitiu que eles os assolassem. Era permitido até que eles não tocassem na menina dos olhos do Senhor. O problema só é grande quando ele não chega até os olhos da menina, não chega até as meninas dos olhos do Senhor. Porque quando chega na menina dos olhos do Senhor, mas quem é a menina dos olhos do Senhor? Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele não vai permitir que nada te alcance. O problema se agigantou contra aquelas outras cidades, porque não era a menina dos olhos do Senhor. Mas você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Mas eu conheço o teu assentar, aleluias, perdão. Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo. É aí que faz a diferença. Quando o problema chega, muitos querem se desesperar, se descabelar, quer rasgar suas vestes, quer dar murro em ponta de faca, quer chutar o pau da barraca, quer fazer da sua maneira. Só que aqui Ezequias faz diferente. Ezequias pega a carta, vai para a casa do Senhor, estende a carta perante o Senhor. Olha, Deus, olha, Senhor, o meu problema, olha, por eu confiar no Senhor, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou necessitando do teu livramento, da tua cura, da tua libertação, da porta que eu preciso.
ele fez diferente. Ele não chegou para o rei do Egito, o qual ele ajudava. Não, olha, rei do Egito, Senaqueribe está rodeando, o rei da Síria está contra nós. Não, ele foi diante do rei dos reis. Senhor, está aqui o meu problema. Olha aqui, Senhor, eu tenho confiado todos os dias no Senhor. A minha confiança tem sido depositada no Senhor todos os dias. Lembra-te, Senhor, que diante de Ti tenho andado. Lembra-te, Senhor, que eu tenho sido procurado ser perfeito à Tua presença. Lembra, Senhor, que eu tenho tirado a idolatria do Teu povo. Eu tenho afastado tudo aquilo que o Senhor não se agrada. É diferente quando você rasga o teu coração na presença de Deus. É diferente quando você se humilha perante Deus. É diferente, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele ouve este coração contrito, porque este coração contrito alegra a Deus. Este coração quebrantado alegra a Deus. Talvez você está passando por momentos muito complicados na tua vida, mas não vai contar para o teu amigo não, não vai contar para o teu vizinho não, não vai contar para o teu irmão não. Conte para ele teu problema. Conte para Deus os teus problemas. Conte para o Pai, conte para o Pai, conte para o teu amigo fiel, conte para aquele que tem solução. Confia naquele que te chamou, aquele que te libertou, que te transformou. Conte para Deus os teus problemas. Aleluias. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram. Reconheça que só o Senhor é Deus. Reconheça que só o Senhor é Deus, que Ele é Deus dos deuses, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Reconheça que não há ninguém maior que Ele. A tua enfermidade não é maior do que Ele. O teu problema não é maior do que Ele. O teu desemprego não é maior do que Ele. O teu problema não é maior do que Ele. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aí eu te pergunto, quem é que está com você? Para você estar se desesperando. Quem é, pastor? Quem é a igreja que está com você? Não importa se a pandemia assolou o mundo. Não importa se o desemprego está assolando o Brasil e muitos outros países. Não importa se a pobreza tem se agigantado. O Senhor nos preparou um reino de glória. Lá você vai pisar em ruas de ouro e de cristais. Você vai pisar em ouro. Não se apequene. Não se entristeça por causa do teu problema. Maior o que está com você do que o que está no mundo. O teu problema não é maior do que o teu Deus. O teu problema não é maior do que o teu Deus. Senaqueribe não era maior do que o Deus de Ezequias. Senaqueribe podia ter destruído todos os outros deuses, porque não era um Deus, era uma obra do homem, obra de barro, de ferro, de madeira. Era qualquer coisa menos Deus, porque Deus só existe um. Só existe um Deus. E este Deus é o que Ezequias servia. E ao se jogar perante o Senhor, se dobrar perante o Senhor, se humilhar perante o Senhor, ele ouve a resposta de Deus.
Aleluias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz arrogante? Ergueste os olhos contra o Santo de Israel, por meio dos seus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos meus carros subi no cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar, cavei e bebi águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado, agora porém as faço executar. E eu quis que tu reduziste a montões de ruína as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Esta é a palavra para o teu inimigo, para aquele que se levanta contra ti, blasfemando do teu Deus, desconfiando que Deus não pode te salvar, desconfiando que Deus não pode te livrar. Pelo mesmo caminho que ele veio, por 7 caminhos ele vai fugir, ele vai bater em retirada, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Maior é o teu Deus, porque o teu problema não é maior do que o teu Deus. O teu problema não é maior do que o teu Deus. Pelo que diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Por amor dele, querido, o inimigo não vai te vencer. Por amor dele, a enfermidade não vai te vencer. Mas se você confiar, se você acreditar que Ele é o teu Deus, se você, aleluia, se achegar a este Deus, nada poderá te acontecer. Talvez você vai enfrentar lutas, dificuldades, problemas. Sim, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas a Bíblia diz: tem de bom ânimo. Jesus já venceu, Ele venceu por mim e por você. Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, mostrando que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é na força do teu braço, não é na força do teu poder, não é com carro, não é com casa bonita, não é com riqueza que você vai vencer, não é com conta bancária recheada, não é com faculdade, não é com a sabedoria humana, não, é com o Senhor que você é mais que vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Querido, se você está em Cristo, querido, você é mais que vencedor. Se você confia neste Deus, você é mais que vencedor. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do exército,
Não importa o tamanho do problema, maior é o teu Deus. Grave isso no seu coração. Nenhum problema é maior do que o teu Deus. Nenhuma dificuldade é maior do que o teu Deus. Nenhuma enfermidade é maior do que o teu Deus. Nenhum desemprego. Nada, querido, é maior do que o teu Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Continue confiando em Deus. Amém? As palmas do louvor e exalte ao Senhor Jesus.